Vamos conhecer sobre o menu de cadastros. Então, o primeiro menuzinho que nós temos é o menuzinho de empresas e filiais. Aqui ficam cadastradas todas as empresas que você possui e encaminhou para o nosso time que realiza o cadastro das mesmas aqui para vocês. Tá? Então, dentro dessa tela, vocês têm a possibilidade de editar o cadastro da respectiva empresa. E dentro do cadastro dela, nós temos a parte de dados principais, onde você tem a autonomia de trocar o nome fantasia para o nome de identificação da sua empresa aqui dentro do sistema. Tá? Então, você tem a possibilidade de colocar um nome de fácil assimilação em relação à empresa aqui cadastrada. Você pode, acrescentar e modificar as alterações, as informações, caso, tenha alguma divergência. Um pouco mais abaixo, nós temos a parte de configuração de plano de contas, que já é algo padronizado, e vocês já recebem isso montado e configurado sem a necessidade de realizar nenhuma alteração em relação a este ponto. Na abinha ao lado, nós temos o endereço da empresa, onde você também tem autonomia de fazer qualquer correção e ajuste, se houver necessidade, se houver qualquer informação divergente. Temos a guia dos dados dos cartões. Aqui ficam cadastradas todas as adquirentes aos quais vocês possuem e trabalham. Tá? Então, dentro de cada uma delas, nós temos os dados principais, que vocês também já recebem preenchidas as informações, respeitando aí cada um dos campos necessários para esse preenchimento. Tá? O que vocês podem fazer dentro dos dados dos cartões? O cadastro das taxas acordadas com a adquirente. Tá? Então, através dessa abinha de taxas, você tem a autonomia de realizar o cadastro das taxas que você contratou, das taxas que você combinou junto à sua adquirente. Usando aqui o sinalzinho de mais, você tem a possibilidade de selecionar a bandeira ou as bandeiras, tá? Colocar a data de início da vigência, então a data que esse acordo passou a valer junto à sua adquirente, e a respectiva taxa acordada. Em relação ao crédito parcelado, caso você tenha diferenças de taxas em relação à quantidade de parcelas, é possível habilitar a quebra de taxa por parcelas. Tá? Então, por exemplo, se de 1 a 6 parcelas a minha taxa é essa, de 7 ao infinito é essa taxa aqui. Tá? Então, você tem a possibilidade, sim, de habilitar esta quebra por parcela para realizar este cadastro. Lembrando que o cadastro de taxas não é algo obrigatório, tá? Vocês não são obrigados a realizar esse cadastro. Porém, é muito interessante que esse cadastro seja realizado para que vocês consigam fazer um comparativo de maneira mais clara, mais ágil e fácil em relação às taxas reais que a adquirente vem cobrando de vocês. Tá? Então, salvando o cadastro, você tem a possibilidade de ir cadastrando aí cada uma das taxas para a respectiva empresa. Também é possível replicar essas taxas para as outras empresas do grupo. Então, poxa, eu tenho 5 lojas e o meu acordo é um só com o adquirente. Então, eu tenho fechado ali uma mesma taxa para 5 empresas. Então, você cadastra em uma empresa as taxas e, após realizar esse cadastro, usa aqui esses 2 quadradinhos para poder replicar essa taxa para as outras empresas que você quiser. Tá? Também temos o cadastro do aluguel de POS. Tá? Então, da mesma forma, você tem a possibilidade de realizar esse cadastro para que o sistema também te demonstre um comparativo entre a taxa que você aqui cadastrou e a taxa real de aluguel de POS
que vem sendo praticada e cobrada pelo adquirente. Então, através do sinalzinho de mais, eu consigo incluir, né, o início da vigência e qual o respectivo valor cobrado pelo aluguel de POS por parte da adquirente. Poxa, mas eu tenho mais de um POS. Usa o sinalzinho de mais e vai acrescentando os respectivos valores para realizar o cadastro por aqui. Tá? E por último, nós temos a abinha de outras informações. Tá? Então aqui são informações complementares ao cadastro da sua empresa. Então, nos dados da empresa, nós temos as contas as quais a empresa pode acessar e movimentar aqui dentro do Finanças. Tá? Então, se eu cadastrei uma nova conta, né, então, poxa, tinha conta no banco A, abri uma conta no banco B. Realizei o cadastro da conta banco B. Preciso vincular a conta aqui, senão a empresa não consegue movimentá-la. Tenho aqui o centro de custo. Tá? Então, o centro de custo padrão da minha empresa é a própria loja, né? É a própria empresa. Eu permito que seja alterado o centro de custo padrão. Então, para um lançamento que houver necessidade de realizar algum rateio, de trocar o centro de custo no lançamento, eu dou esta permissão. Tá? Também posso vincular a conta bancária padrão dessa empresa. Tá? Então, deixo aqui vinculado e dessa forma, sempre que eu for realizar algum lançamento de título relacionado a esta empresa, a conta já virá preenchida para mim. Então, me traz uma agilidade aí no lançamento dentro da plataforma. Temos a parte de fechamento de caixa, tá? Onde nós temos o código do PDV do estabelecimento, né, o código principal aí da empresa, código TEF do estabelecimento, a conta caixa, o centro de custo, o cliente e outros códigos. Tá? Essas informações vocês também já recebem configuradas. Tá? Então, quando a base fica disponível para vocês, essas informações já estão preenchidas e já estão configuradas para vocês. Descendo mais um pouquinho, você tem aqui a seleção do PDV, qual PDV você utiliza. Tá? Temos a possibilidade de bloquear a conciliação de cartões antes da realização do fechamento de caixa e bloquear a conciliação bancária antes da conciliação de cartões. O padrão do sistema é não realizar este bloqueio, tá? Porém, se você quiser realizá-lo, você pode marcar que sim. Né? Marcando que sim, para que a conciliação de cartões funcione, o fechamento de caixa precisa ser realizado. Para que a conciliação bancária funcione, a conciliação de cartões precisa ser realizada. Tá? Então, para isso, existe este bloqueio. Tá? Temos, né, a função para vincular o PDV com o SAT NFC. Tá? Então, isso para os clientes que não têm o layout do PDV adaptado, né, tem essa funcionalidade aqui. E um pouquinho mais abaixo, em relação à leitura do arquivo de PDV. Tá? Então, durante a importação desse arquivo de PDV, o que você deseja fazer quando encontrarmos o nome do cliente dentro do registro? Então, o padrão do sistema é criar o cliente apenas para as modalidades de títulos, como boleto, cheque e outras receitas. Ou, se você quiser, você pode selecionar para que o Finanças crie o cliente para todas as modalidades, incluindo dinheiro e cartão. Então, sempre que ele identificar o nome do cliente no arquivo, ele vai cadastrar esse cliente na base para você. Tá? Bom, e aí, durante a importação do arquivo de PDV, para essas modalidades de títulos, tá? Boleto, cheque e outras receitas, o que você deseja fazer quando não encontrarmos o nome do cliente dentro do registro? Tá? Então, eu quero que o sistema ignore a inserção do registro, pois o nome do cliente precisa estar preenchido no PDV. Essa é a opção padrão do sistema. Tá? Então, para que o Finanças crie o contas a receber em relação
a esse lançamento, né, a essa venda, é necessário ter preenchido o nome do cliente no PDV. Poxa, mas o meu PDV não disponibiliza o preenchimento do nome do cliente. Posso selecionar para que o sistema faça a inserção do título dentro de um cliente específico, dentro de um cliente genérico que eu posso ter criado aqui na plataforma. Então, entrou venda em cheque, boleto, outras receitas, ele vai jogar para esse cliente genérico que eu selecionei. Você deseja que o sistema mostre os registros do PDV na DRE? Então, caso você queira que as informações, né, de receitas demonstradas na sua DRE sejam as informações originárias do seu arquivo de PDV, você pode flagar esta opção. E aí vincula o plano de contas do PDV, né, o plano de contas de venda de mercadoria. Também temos a opção de adicionar plano de contas por modalidade. Tá? Então, para alguns casos, né, tem modalidades que possuem planos de contas específicos, então eu posso ir determinando. Então, dinheiro vai ficar com plano de contas de venda em dinheiro. Débito vai ficar com venda em cartão. Crédito à vista, venda em cartão. Então, né, o mais comum é vendas de mercadorias. Mas tem alguns, né, clientes, algumas bases que possuem essa separação. E aí, nesse caso, é possível adicionar aí um plano de contas para cada uma das modalidades. Tá? Um pouquinho mais abaixo, nós temos uma configuração referente à nota fiscal de serviço. Tá? É um plus, uma melhoria que sairá futuramente, estará disponível aí para vocês. Emissões de nota fiscal eletrônica. Tá? Então, isso é para aqueles clientes que contratarem o emissor, né, para terem aí a configuração realizada aqui na plataforma. Vocês também já recebem, né, essa informação preenchida. Importação de arquivo de remessa. Tá? Então, para os clientes que vendem via emissão de boletos e, né, essas emissões de boletos são geradas arquivos de remessa. Para que essa remessa, o Finanças faça a leitura correta das informações, também é realizado aqui uma configuração para vocês. Temos uma configuração específica para os arquivos de retorno do Banco Itaú. Tá? Então, clientes também que trabalham com emissão de boletos do Banco Itaú, nós configuramos para vocês essa parte da importação do arquivo de retorno. Folha de pagamento. Tá? Então, aqui, caso você vá utilizar uma folha de pagamento, né, para importação de arquivo, via Manad, por exemplo, aqui você consegue selecionar qual o tipo de folha de pagamento você vai utilizar e qual a conta relacionada a esta folha de pagamento para essa empresa aqui. Tá? E nos dados adicionais, você tem a possibilidade de informar o código externo dessa empresa, né, o código ao qual a contabilidade identifica aí a sua empresa. Então, esse é o nosso menu de cadastros de empresas e filiais.